A câmera se aproxima devagar enquanto uma trilha melancólica começa a tocar ao fundo. A tela está embaçada, revelando aos poucos imagens antigas de palcos lotados, multidões cantando em coro, sorrisos compartilhados e dois homens abraçados, sob luzes douradas. A voz do narrador entra em cena, carregada de emoção, como quem vai contar não apenas uma história, mas um sentimento guardado no coração de milhões de brasileiros. Existem histórias que não precisam de final feliz para serem inesquecíveis. Histórias que, mesmo partidas no meio, continuam vivas dentro de quem acompanhou cada passo, cada nota, cada olhar. E foi assim com dois gigantes da música sertaneja, Leonardo e Eduardo Costa. Amigos de alma, parceiros de palco, confidentes nos bastidores. Eles não formaram apenas uma dupla musical. Formaram uma conexão que emocionou o país inteiro através do projeto Cabaré, um fenômeno que ultrapassou os limites do sucesso e se tornou parte da cultura popular brasileira. Mas, como toda grande história, essa também teve suas sombras. Entre notas afinadas e aplausos calorosos, haviam sentimentos não ditos, desentendimentos abafados e mágoas silenciosas prestes a explodir. O que parecia indestrutível começou a ruir diante de milhões de olhos atentos, durante um dos períodos mais sensíveis da nossa história recente, a pandemia. Uma live que deveria ser uma celebração virou o estopim de uma ruptura dolorosa, e desde então, o que se ouviu foi o silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer entrevista, qualquer declaração. Mas em 2024, algo inesperado aconteceu. Em um palco pequeno de Minas Gerais, longe dos holofotes dos grandes shows, Eduardo Costa fez o que ninguém esperava. Abriu o coração. Sem roteiros, sem filtros, sem polêmicas. Pela primeira vez, ele falou. E falou com a alma. No vídeo de hoje, você vai conhecer todos os detalhes dessa história que marcou uma geração. Do auge da parceria ao ponto de ruptura, das feridas que o tempo não conseguiu esconder, até o momento em que a verdade, finalmente, veio à tona. Uma narrativa emocionante sobre amizade, orgulho, erros, saudade e a esperança de que, mesmo após o fim, certas conexões nunca se perdem de verdade. Prepare o coração, porque o que você está prestes a assistir não é apenas sobre música. É sobre humanidade. Num mundo onde o brilho dos palcos muitas vezes ofusca as sombras que se escondem nos bastidores, onde os sorrisos exibidos sob os holofotes escondem cicatrizes emocionais profundas, uma história tomou o centro das atenções e mexeu com o coração de milhões de fãs da música sertaneja. A inesperada e dolorosa ruptura entre dois ícones do gênero, Leonardo e Eduardo Costa. Não se tratava apenas de dois artistas de sucesso. Era a separação de uma irmandade construída ao longo de anos. Uma parceria marcada não só pela música, mas pela cumplicidade fora dos palcos, pelas conversas íntimas nos camarins, pelas viagens compartilhadas, pelas risadas nos bastidores e pelas lágrimas derramadas longe dos olhos do público. Juntos, eles criaram o lendário projeto Cabaré, que rapidamente conquistou o Brasil ao revisitar os clássicos do sertanejo, com interpretações emocionantes, bom humor e uma química rara de se ver. Com vozes potentes e uma presença de palco cativante, lotaram casas de show, colecionaram prêmios e escreveram capítulos brilhantes na história da música nacional. Mas, como acontece com tantas grandes parcerias, nem tudo era tão harmonioso quanto parecia. A cada acorde tocado no palco, havia também silêncios carregados nos bastidores. A cada aplauso do público, havia também conversas duras e decisões difíceis sendo adiadas. E por mais que os holofotes escondessem bem as rachaduras, elas estavam lá, crescendo, silenciosas, até o inevitável rompimento. ChatGPT roteirista. A ruptura definitiva entre Leonardo e Eduardo Costa
veio à tona em um dos momentos mais frágeis da história contemporânea. Durante a pandemia, quando o mundo inteiro buscava consolo, distração e esperança nas lives musicais que se tornaram febre nas redes sociais, o projeto Cabaré, que já era amado pelos brasileiros, voltou a ser o centro das atenções com uma live que prometia emocionar e aliviar a tensão dos dias difíceis. Mas o que era para ser uma noite de reencontros e nostalgia, acabou, se transformando em um espetáculo desconfortável, transmitido ao vivo para milhões de pessoas trancadas em casa. Eduardo Costa, visivelmente alterado pelo álcool, protagonizou momentos polêmicos que fugiram completamente do tom leve e festivo, esperado. Comentários inapropriados, piadas constrangedoras e declarações impulsivas criaram um clima de tensão crescente no palco. Leonardo, que sempre prezou por uma postura mais equilibrada e serena, tentou contornar a situação com sorrisos amarelos e mudanças rápidas de assunto, mas era evidente. A noite estava fora de controle. A química que antes encantava o público agora dava lugar a olhares desconcertados, silêncios constrangedores e uma atmosfera de desconforto que crescia a cada música. Aquela transmissão, em vez de unir os fãs em um momento de alívio e alegria, acabou dividindo opiniões, gerando polêmica e, principalmente, escancarando uma crise que até então era desconhecida do grande público. A repercussão da live foi imediata e avassaladora. Redes sociais, portais de notícias e grupos de fãs mergulharam em debates acalorados sobre o que realmente teria acontecido entre os dois. Recortes de vídeo circulavam rapidamente, acompanhados de análises, críticas e até ataques pessoais. Para muitos, a performance de Eduardo Costa foi uma decepção. Para outros, foi um grito de socorro de alguém que vinha lidando com pressões internas há muito tempo. O que ninguém sabia é que aquele episódio público foi apenas a ponta do iceberg. Nos bastidores, as tensões entre Leonardo e Eduardo já vinham se acumulando há anos. As diferenças de personalidade, de postura e de visão artística se tornaram cada vez mais evidentes. Leonardo, sempre mais contido, cauteloso e preocupado com a imagem, começou a se incomodar com a imprevisibilidade de Eduardo, que por sua vez se sentia cada vez mais podado e incompreendido. Discussões silenciosas, afastamentos discretos e mudanças sutis nos bastidores foram prenúncio de um fim inevitável. A live foi apenas o gatilho final, o momento em que tudo que estava guardado explodiu diante dos olhos de milhões. E assim, de forma abrupta e dolorosa, se desfez uma das duplas mais queridas da música brasileira. Não apenas pela música, mas pela amizade verdadeira que parecia inabalável. E que, no fim, não resistiu ao peso das expectativas, das diferenças e do tempo. O Brasil inteiro parou, perplexo, diante do que parecia impossível. O fim definitivo de uma das parcerias mais carismáticas e intensas da música sertaneja. O silêncio de Leonardo, um artista sempre conhecido por sua discrição, falou mais, alto do que qualquer entrevista coletiva, do que qualquer pronunciamento nas redes sociais. Ele simplesmente sumiu do assunto, escolheu o afastamento como resposta e permitiu que o tempo, e apenas ele, falasse por si. Não houve nota oficial, não houve explicações públicas, não houve tentativa de remediar a situação aos olhos dos fãs. Foi um corte seco, cirúrgico, que deixou um vazio estrondoso no coração do público. O projeto Cabaré, que havia se tornado sinônimo de sucesso, emoção e nostalgia, foi encerrado sem alarde. O brilho das luzes se apagou, as turnês foram interrompidas, e os shows, que antes lotavam arenas e levavam multidões à loucura, deram lugar ao silêncio absoluto. Era como se uma era tivesse chegado ao fim de forma abrupta, sem direito à despedida, sem um último show, sem uma última música para selar a história. Leonardo seguiu sua carreira solo, mas sempre com cautela ao tocar no assunto. Já Eduardo Costa, apesar de continuar lançando músicas e realizando apresentações,
passou a ser seguido por uma sombra que insistia em acompanhá-lo. As perguntas. Essas perguntas constantes surgiam em entrevistas, bastidores de shows, encontros com fãs, comentários em redes sociais. Vocês ainda são amigos? Vai ter volta do cabaré? Vocês brigaram feio mesmo? O que aconteceu de verdade naquela live? Por mais que tentasse seguir em frente, Eduardo nunca conseguia escapar completamente do passado. Era como se aquela parceria, mesmo encerrada, continuasse viva na memória coletiva do povo brasileiro, como uma ferida aberta que o tempo não conseguia cicatrizar. As especulações aumentavam a cada aparição pública, a cada nova música, lançada por qualquer um dos dois, a cada evento em que Leonardo se recusava a comentar. E enquanto isso, os fãs mantinham acesa a chama da esperança. Nas redes, surgiam campanhas, montagens, hashtags, pedindo a volta da dupla. Muitos diziam que era apenas uma fase, que cedo ou tarde os dois iriam se reencontrar, se perdoar, voltar, aos palcos como antes. Mas os anos passaram, e tudo que se ouvia era o eco do silêncio. Um silêncio que, paradoxalmente, falava muito. Falava de mágoas profundas, de laços quebrados, de uma amizade que talvez nunca mais voltasse a ser. O que foi? Foi então que, em 2024, algo surpreendente aconteceu. Num evento realizado em Minas Gerais, longe dos grandes centros e do glamour dos palcos principais, Eduardo Costa decidiu fazer algo que ninguém esperava. Ele abriu o coração. Pela primeira vez, sem estar embriagado, sem estar cercado por câmeras em uma live polêmica, sem o peso de se defender, apenas com sentimento. A plateia presente naquele dia percebeu, desde os primeiros minutos, que aquela não seria uma apresentação comum. A voz de Eduardo tremia, os olhos estavam marejados e as palavras saíam carregadas de emoção genuína. Em meio ao repertório, ele interrompeu a sequência de músicas e começou a falar sobre o passado. Citou o projeto Cabaré com carinho, chamou Leonardo de um irmão que a vida me deu. Reconheceu os erros que cometeu e, pela primeira vez, assumiu publicamente que suas atitudes naquela live foram impensadas, impulsivas e marcadas por um momento de desequilíbrio emocional. Disse que nunca teve a intenção de machucar, que a amizade era real, forte, mas que os caminhos às vezes se desencontram. A emoção tomou conta do público. Ali, diante de todos, Eduardo Costa não era apenas o cantor. Era o homem por trás da fama, vulnerável, arrependido, tentando construir uma ponte de volta, nem que fosse só com palavras. O que ficou depois daquela noite em Minas Gerais não foi apenas uma apresentação marcante. Foi um sinal. Um daqueles momentos raros em que um artista desce do pedestal, abandona o script e mostra sua essência despida de vaidade. Eduardo Costa. Por anos, foi visto sob inúmeras lentes. O cantor talentoso, o homem polêmico, o parceiro impulsivo, o protagonista da separação mais falada da música sertaneja. Mas ali, naquele palco simples, ele se apresentou de outra forma. Como ser humano. O que ele fez não foi um pedido desesperado por reconciliação, mas um gesto de maturidade. Foi o reconhecimento público de que erros existem, de que laços podem se romper mesmo entre os mais próximos, e de que o tempo é implacável quando deixamos o orgulho falar mais alto. Era como se ele estivesse tentando, com cada palavra, costurar as pontas soltas de uma história que foi interrompida de forma abrupta. E ainda que Leonardo não tenha respondido imediatamente, algo mudou na percepção do público. Aquela noite trouxe um novo olhar sobre tudo o que aconteceu. Pela primeira vez, os julgamentos deram lugar à empatia, e os ataques deram espaço para reflexões sobre amizade, perdão e os caminhos tortuosos da vida. Nas semanas que seguiram, o nome dos dois voltou a ser comentado com intensidade, mas agora sob uma nova perspectiva. Programas de televisão reviveram momentos da parceria. Fãs passaram a resgatar vídeos antigos do cabaré
e se emocionaram como se fosse a primeira vez. As músicas voltaram a ser ouvidas com outros ouvidos, como se agora cada letra carregasse não só a melodia, mas também a saudade de um tempo em que tudo parecia perfeito. A dúvida sobre um possível reencontro seguia no ar, mas ela já não vinha mais carregada de cobrança. Agora, o que os fãs desejavam era que ambos estivessem em paz, mesmo que seguissem caminhos distintos. A história de Leonardo e Eduardo Costa deixou de ser apenas sobre música. Virou uma narrativa sobre a complexidade dos sentimentos humanos, sobre como o sucesso pode unir, mas também separar, sobre como o silêncio pode falar mais do que 1000 palavras, e sobre como a vida nos oferece, vez ou outra, oportunidades de reconciliação, se tivermos coragem de dar o primeiro passo, como Eduardo deu. Talvez eles nunca mais dividam o mesmo palco. Talvez nunca mais cantem juntos os clássicos que embalaram o Brasil inteiro. Talvez o Cabaré continue sendo uma lembrança linda e intocável, congelada no tempo como um retrato nostálgico, de uma era dourada. Mas mesmo que isso aconteça, o que realmente importa é o que ficou. E o que ficou foi amor. Um amor traduzido em músicas que atravessam gerações. Um amor que resistiu, mesmo silencioso, aos anos de mágoas. Um amor que, mesmo ferido, nunca foi negado, porque quando duas almas se conectam de verdade, seja pela arte, pela amizade ou pela estrada percorrida lado a lado, essa ligação jamais se desfaz por completo. Ela apenas muda de forma, se transforma, amadurece. E quem sabe um dia, quando os ventos da vida estiverem mais calmos e os corações mais leves, Leonardo e Eduardo Costa não se encontrem novamente, sem pressa, sem pressão, apenas pelo prazer de cantar. E que, se esse dia chegar, que seja como deve ser, verdadeiro, livre e com o coração em paz. Enquanto isso, o Brasil segue ouvindo as músicas que um dia eles cantaram juntos. Segue relembrando os sorrisos, os olhares de cumplicidade, os momentos de pura emoção. E segue torcendo, não apenas por um reencontro artístico, mas por dois homens que marcaram uma geração com sua arte, encontrarem acima de tudo a paz que merecem. Porque o palco pode até ter se apagado, mas a história, essa nunca deixará de brilhar. E se essa história tocou seu coração, se te fez lembrar de algum momento marcante, de uma música especial, ou até daquela amizade que você deixou no passado, então você faz parte dessa história também. Porque aqui, neste canal, a gente não fala só de música. A gente revive emoções, reconstrói memórias e dá voz aos sentimentos que muitas vezes ficam presos no silêncio. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal agora mesmo. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias como essa, com toda a verdade, emoção e profundidade que elas merecem. Deixa o seu like se esse vídeo te emocionou e comenta aqui embaixo o que você acha. Será que um dia Leonardo e Eduardo Costa vão se reencontrar nos palcos? Ou algumas histórias são feitas só para serem lembradas, não repetidas? Sua opinião é muito importante para a gente. E quem sabe no próximo vídeo, a sua mensagem não aparece por aqui? Até a próxima, e não se esquece. A música passa, mas a emoção, essa fica para sempre.